Se eu tivesse que escolher uma única obra para recomendar para quem está iniciando, quem é intermediário, até quem já está bem avançado nas leituras, no pensamento de Michel Foucault, eu recomendaria essa obra, Como Ler Foucault. Eu mesmo, que já estudo Foucault há mais de 10 anos, eu reli essa obra esse ano e eu aprendi muito. Eu novamente fiquei impressionado como ela pega temas complexos e consegue transformar eles no mais simples possível. Não mais que isso, tá? Eu diria que o ideal é ser simples sem ser simplista. Quando você é simplista, você está abandonando, de certa forma, uma série de elementos importantes para transformar acessível. Isso pode até ter sua estratégia, ser interessante em alguns momentos, mas o ideal mesmo é a gente ser simples, sem ser simplista. E a Ohana Oxala, se um dia eu chegar perto dessa capacidade dela, eu vou ficar muito feliz. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar vocês a dar aquele like maroto, ativar o sininho, deixar o comentário de engajamento e ficar pelo canal, porque tem e vai continuar tendo muita filosofia aqui. Então, só para comentar um pouquinho, né, sobre a Ohana, não sei se eu estou pronunciando certo, acho que não tem muitas chances de eu estar pronunciando certo o nome dela, mas isso não tem problema. Eu acho que a Oxala, então, né, ela é uma autora feminista, ambientalista, estudiosa de Michel Foucault e fenomenologia. E ela, logo na introdução, ela entende Foucault como ele gostaria de ser entendido, como ele diz várias vezes que ele gostaria de ser utilizado, que é como uma caixa de ferramentas. O que eu acho mais interessante nesse livro, que como vocês podem ver, é um livro bastante fino, tá? O livro não tem muito mais que 100 páginas, ele acaba na página 124, é que ela não está fazendo um grande resumo sobre todas as obras, todos os escritos. Foucault escreveu muito, gente, é muita coisa, inclusive eu vou fazer vídeo sobre os escritos de Foucault, um vídeo mais geral aí, indicando leitura mais pra frente, que até pediram aqui no canal, tá? Então, não é um livro extenso sobre a obra de Foucault. É um livro que tem literalmente o objetivo que está no título, né? Como Ler Foucault. É o objetivo de dar certa autonomia a vocês para entender o pensamento de Foucault. Porque não importa se você é uma pessoa inteligente, se é uma pessoa estudada, sem algumas questões, sem algumas ferramentas, sem algumas compreensões, você pode ler muito Foucault e não entender absolutamente nada, como eu fiz inúmeras vezes. Então, o capítulo 1 é intitulado A Liberdade da Filosofia. Ela entende a filosofia de Foucault como uma filosofia da liberdade. Isso foi algo que me marcou muito, que me chamou muita atenção, que revolucionou a minha leitura de Foucault. Ela tem inclusive um livro só sobre isso, chamado Foucault on Freedom, tá? Esse livro, infelizmente, não está traduzido, mas eu li, é o meu livro favorito sobre Foucault, na verdade. Eu usei bastante na minha tese. O livro é perfeito, na verdade, só que daí já é mais complexo, já é mais para especialistas, entre aspas, assim, sabe? Mas Foucault sobre a liberdade. Então, entender a filosofia de Foucault como uma filosofia da liberdade, como uma filosofia que contrasta, inclusive, com o próprio liberalismo, né? Como ela, inclusive, comenta em algum momento a crítica de Foucault ao marxismo e ao liberalismo. Ela também aborda o conceito de intelectual específico e construcionismo social, usando como exemplo a ideia de que a homossexualidade só faz sentido dentro de certo contexto, algo que Foucault trabalha. O capítulo 2 é intitulado Razão e Loucura. Ela trabalha um pouco a questão da história da loucura e como em alguns anos muda abruptamente no século XVII o modo como tratamos os loucos. Ela também fala um pouco sobre o movimento antipsiquiatria, que Foucault não era afiliado, mas acaba influenciando bastante. Inclusive ela comenta algo bastante interessante de um filme que eu gosto muito, que é Um Estranho no Ninho, um filme com Jack Nicholson, um pouco antigo inclusive, que é considerado influenciado por Michel Foucault e um best-seller do movimento antipsiquiatria. Fica a recomendação de filme para vocês, o filme é muito interessante. Terceiro capítulo, ela comenta algo que eu considero bastante complexo, que eu tive bastante dificuldade de entender, que é a questão da morte do homem, né? O conceito de morte do homem, que de certa forma tem até certa ironia com a questão da morte de Deus de Nietzsche. Foucault é declaradamente um nietzschiano. Então aqui abordando um pouco as palavras e as coisas, o estruturalismo e a própria virada linguística, que daí não é Foucault, tá? É todo um movimento, mas enfim, abordando esses conceitos, ela consegue fazer você entender a questão da morte do homem. E como eu tô só passando por cima dos temas, eu não vou explicar aqui, mas talvez faça vídeo se quiser. Comenta aí, porque é um tema bastante interessante. Tão interessante quanto o próximo capítulo, que é o anonimato da literatura, onde ela aborda um pouco o texto, o que é um autor, que talvez ainda mais complexo,
que se você já não pressupõe uma compreensão bastante interessante do estruturalismo ou pós-estruturalismo, você não vai entender o texto, ele vai parecer uma baita de uma viagem, eu diria, inclusive, como pareceu para mim a primeira vez que eu li. Uma leitura não guiada pela Johanna Oxala, então. Ela vai falar também de vários autores da literatura que Foucault trabalha, especialmente do Raymond Russell, outro nome que eu devo ter pronunciado errado. Capítulo 5 da Arqueologia e Genealogia, né? Já tem inclusive vídeo aqui sobre isso no canal. Como ela já falou da arqueologia no capítulo passado, ela vai se ater mais à genealogia, ela vai se ater ao fato de Foucault ter emprestado o termo de Nietzsche. Então Nietzsche tem uma genealogia, né? Tem uma genealogia nietzschiana, existe uma genealogia Foucaultiana, elas não são completamente contrárias uma à outra, mas não é a mesma coisa. Ela comenta um pouco sobre isso. Ela também fala um pouco de Vigiar e Punir e comenta sobre a crítica de Foucault aos universais antropológicos. Olha que bonita, a crítica de Foucault aos universais antropológicos. No capítulo 6 ela fala sobre a prisão, quer dizer, ela continua falando de Vigiar e Punir, agora de maneira mais específica. Ela aborda a temática da prisão, da delinquência, ela explica um pouco a questão do poder disciplinar, que é muito importante em Foucault, e consegue, de certa forma, fechar a coisa, sabe? No capítulo 7, intitulado A Sexualidade Reprimida, ela fala um pouco sobre a teoria Foucaultiana do poder, que é talvez uma das coisas mais importantes em Foucault, né? Inclusive ela fala da microfísica do poder, ela fala das críticas de Foucault à concepção marxista e liberal de poder, duas concepções diferentes de poder, e Foucault é crítico das duas. Ela fala também da diferença entre relações estratégicas e estados de dominação. Uma série de conceitos que eu estou jogando aqui sem explicar devidamente, porque isso aqui é um vídeo de review de livro, porque o objetivo é que vocês leiam esse livro, porque realmente assim é literalmente o livro que eu recomendaria para todo mundo que tem esse interesse. No capítulo 8, intitulado Um Sexo Verdadeiro, ela analisa um pouco o texto de Foucault sobre Herculine Barban, que é uma hermafrodita, ou um hermafrodita, ou, né, enfim, é justamente isso que está em questão, né, a ideia de existir um verdadeiro sexo, porque Herculine Barban foi categorizada como mulher, depois foi trocada, então, agora você é homem. Na verdade, né, tinha os dois sexos, e isso levou ela ou ele, enfim, ela não se identificou com o ele, né, então eu estou chamando de ela, mas isso levou então ao suicídio, tá? Ser forçada a ser homem já na fase adulta, depois de uma vida de certa forma mais feminilizada. A Johanna vai analisar isso, enfim. A partir disso, ela vai inclusive explicar um pouco como as reflexões de Foucault sobre o sexo influenciaram Judith Butler e a teoria queer. No capítulo 9, intitulado Poder Político, Racionalidade e Crítica, ela também vai comentar um pouco sobre um texto chamado O que é a Crítica? Qu'est-ce que la critique? De Michel Foucault, um texto que eu gosto bastante, que não tem os ditos escritos, eu acho isso imperdoável, mas você até encontra o texto na internet. Ela também vai analisar nesse capítulo os conceitos de governamentalidade e biopolítica, assim como as críticas que Foucault faz a Habermas. O capítulo 10, intitulado Práticas de Si, ela aborda rapidamente o segundo e o terceiro volume da História da Sexualidade, intitulados, respectivamente, O Uso dos Prazeres e o Cuidado de Si. Ela fala sobre ética, moralidade e a possibilidade de uma vida criativa, tudo isso, claro, a partir de Michel Foucault. E ela explica como em Michel Foucault, algo que ele é muito criticado de maneira errônea, né? Ela explica como em Michel Foucault os seres humanos não são apenas construções do poder, mas eles participam eles próprios dessas construções, e como a questão das práticas de si são importantes nesse contexto. Então, pessoal, eu espero que nesse vídeo tenha trazido algumas questões interessantes de Foucault, né? Talvez questões que a gente nem saiba que existam, que Foucault tratou, mas tenha também despertado o desejo para fazer alguma leitura, né? Se vocês têm interesse de entender Michel Foucault, é claro que eu recomendo o meu curso de Introdução ao Pensamento de Michel Foucault, mas, né, é sempre interessante complementar com uma leitura, e não tem, de fato, na minha opinião, leitura mais interessante que essa. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, e boa noite.